E os preços da soja mais uma vez dispararam na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. O mercado vai encerrando o dia com ganhos bastante expressivos. Chegou a subir mais durante o pregão de hoje e vai terminando o dia na casa dos $11 por bushel nos 2 primeiros vencimentos. Para a gente entender esse movimento, as relações que isso tem com as eleições norte-americanas, que ainda não estão definidas, a gente convidou o seu Camilo Motter, que é economista e analista de mercado da Granoeste Corretora, fala conosco direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla, Carol, e boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Seu Camilo, que semana tensa, que quinta-feira mais tensa ainda. Não se sabe se vamos de Trump, se vamos de Biden, o que acontece com a economia mundial, mas enquanto isso, a soja segue a sua escalada e hoje alcançou os $11 por bushel. O que motivou esse movimento, seu Camilo? Na verdade, é um movimento que já vem de algum tempo. Se a gente voltar aí a meados de agosto, a gente já sentia uma pegada positiva no mercado, até falávamos que o mercado buscava os 10, né? E depois passou dos 10, a gente imaginava que ele se firmaria bem acima dos 10 e a gente não veria esse mercado retornando tão cedo. E ele buscou hoje os 11, aí depois de mais de 2 anos, né? Tivemos todo esse período de pandemia da gripe, aliás, da peste suína africana, a pandemia da peste suína africana lá na China, né? Que reduziu os rebanhos chineses para algo como reduziu em torno de 30% a 40%, né? E agora já há uma retomada grande. Tivemos também nesse período a guerra comercial que se intensificou aí entre China e Estados Unidos e tudo mais. Mas com o advento de soluções nesses 2 campos, especialmente com o aumento da demanda chinesa por causa do controle da peste suína africana, e também com acordos comerciais mais vigorosos, mais robustos entre Estados Unidos e China, de forma que o produto norte-americano também fluísse para a China com mais intensidade, né? Então, tudo isso colocou aspectos muito positivos para o mercado. Então, nós tivemos aumento da demanda, isto representou aumento da demanda, e ela é muito evidente. E, de outro lado, nós temos aquela combinação que fecha para preços subirem definitivamente, né? Que é também a redução da oferta, né? Então, tivemos, de um lado, esse aumento da demanda, sobretudo chinesa, né? E também uma certa redução da safra, em primeiro lugar, safra norte-americana, e agora também contribuindo para esse sentimento, a questão climática na América do Sul, notadamente aí no Brasil, com atraso no plantio, replantio em algumas áreas e o clima muito irregular, que parece que ainda vai durar alguns dias, né? Então, tudo isso coloca uma certa pressão. Se já tínhamos uma pressão de demanda em alta, agora temos uma pressão também do lado da oferta, o que é combustível aí para a sustentação de preços, né? E quanto à eleição norte-americana, eu não vejo assim, em princípio, tem impactos momentâneos muito mais por alocação de recursos de fundos, de certo. investidores, movimentos especulativos de um lado ou de outro, mas são movimentos de curtíssimo prazo. Isso está praticamente já consolidado no mercado, ele tem sido até positivo no decorrer. Mas são movimentos muito pontuais e de momento de curtíssimo prazo. No longo prazo, eu não vejo nenhuma maior mudança na questão de mudança de governo. Por que isso? Porque eu acho que tem fundamentos muito solidificados no lado da oferta, conforme já falamos, com certa redução, encurtamento de safras, e do outro lado, a demanda muito consistente. Então, não vejo que a mudança de um governo para outro, eventual que possa acontecer nos Estados Unidos, isso vai ter impacto mais sério na formação dos preços, né? Seu Camilo, essa questão climática na América do Sul, o quanto ela ainda tem espaço para continuar motivando as altas? Como estamos no início da safra, plantio está atrasado, esse combustível que a preocupação com a safra sul-americana tem, ela tem espaço para continuar motivando esses ganhos da soja lá em Chicago? Sem dúvida, agora precisaria saber até onde isto vai, né? E há muitas incertezas
quanto à qualidade das chuvas que vamos ter pela frente, quanto à qualidade do clima que vamos ter pela frente, né? Na medida que essas incertezas persistem, e mais do que incertezas, vamos falar também das certezas, né? Por exemplo, nós já temos certeza que há um atraso que compromete bastante a evolução da safra. Nem tanto esta presente, mas muito mais a futura, e sobretudo o milho safrinha. Mas, se esse período continuar avançando, nós vamos ter, esse período de estiagem continuar avançando, zero aí para mim. Se esse período de estiagem continuar avançando, ele pode trazer complicações maiores pela frente, como redução das perspectivas de produção, redução da produtividade, em princípio até necessidade de replantio em muitas áreas, enfim, tudo isso, né? Claro que isso vai vindo para preços, né? Agora, é uma questão de ir acompanhando. Aqui nada melhor do que um dia após o outro para ir acompanhando e vendo como as coisas estão indo no campo, e isso, claro, vai tendo reflexo na formação do preço. É bom lembrar que os maiores preços da história da soja e do milho aconteceram com a seca nos Estados Unidos lá em 2012, 13, se não me engano, 11, 12, foi uma dessas safras, que os preços foram a níveis recordes, né? Então, a movimentação de preços, elas tem sido muito mais aguda quando se tem problemas na oferta do que propriamente na demanda. Claro. Agora, o que nós estamos vendo neste momento é uma combinação das duas variáveis mais importantes da formação do preço. A oferta está relativamente, não digo comprometida, mas está em questionamento, está em xeque. A gente tem visto redução de safras em alguns países, e o nosso entra na lista também com essa questão climática, e do outro lado, já muito consolidada, já de algum tempo, a demanda que retornou com muito vigor, né? Seu Camilo, quando a gente fala da demanda, a gente vê também que o mercado internacional, principalmente o noticiário internacional, começa a dar um peso diferente para as importações brasileiras de soja que também estão acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem buscado produto americano. O senhor imagina que essas altas intensas dos últimos dias, elas também têm influência dessa busca por soja no mercado norte-americano, lá nos Estados Unidos? Isso também ajuda a colocar mais lenha aí na fogueira? Exatamente. Eu acho que nesse sentido a gente está vendo, claro, vamos ter alguma importação, acho que houve um ou outro cargueiro já de soja confirmado que está vindo dos Estados Unidos para cá, após a liberação da tarifa da TEC, a tarifa externa comum, que o Brasil fez há pouco tempo. Os primeiros carregamentos que estão havendo, né? Mas eu não acredito que isso vai ser uma coisa muito intensa, e não acredito que isso movimente muito o mercado, não. Tem ainda alguns volumes de soja no país, e a maioria das empresas estão preferindo comprar aqui do que comprar lá fora. Acho que a gente não vai atingir volumes muito altos de importação. Claro, aqui do Paraguai especialmente, a gente vai prospectar ainda os lotes remanescentes, mas não vamos atingir aqueles volumes que já tivemos no passado de até 1.200.000, 1.300.000 toneladas. Acho que a gente deve ficar num volume abaixo de 1 milhão de toneladas. Não vejo assim maiores problemas nesse sentido. É importante a gente lembrar que o grande fator de alta dos preços internos não tem sido o preço internacional, tem sido a taxa de câmbio. O preço em dólares subiu agora mais recentemente, não é? Mas a nossa grande inflação do preço da soja, ela se deu por questões cambiais, ou seja, a desvalorização do real frente ao dólar. Então isso é um dado importante que a gente tem que observar, né? Ou seja, nós tivemos, no longo desse tempo, né, a gente teve uma valorização, portanto, da soja no Brasil em função da questão cambial, fator esse que começa a passar a operar essa semana, principalmente do lado negativo, começa a perder um pouco de força. Agora, R$ 5,58, seu Camilo, com uma alta de 1,36%. Essas baixas no câmbio, elas serão 100%, ou talvez completamente, seja a melhor palavra, compensadas pelos ganhos que são registrados na Bolsa de Chicago? Neste momento, sim, a gente está vendo um balanço negativo, especialmente ontem e hoje, negativo de parte do câmbio e positivo de parte da soja em Chicago. Ou seja, é aquele ganho real que a gente gostaria de ver, e não um ganho puramente por câmbio, né? Certo. Porque o ganho real, ele se reflete numa
remuneração efetiva. Você tem um preço internacional subindo. Quando nós temos por câmbio, nós temos também, paralelamente, uma elevação brutal de custos, né? Então, o melhor que se vê seria um câmbio acomodado, relativamente estabilizado, e eu acredito que um câmbio ideal para nós seria mais próximo dos 5, inclusive, né? Porque daí também não se tem tanta pressão inflacionária como eu acredito até que a gente possa ter pela frente. Mas esta estabilidade do câmbio eu acredito que só virá com reformas estruturais na economia brasileira. Nós precisamos da reforma administrativa, além da reforma previdenciária que já houve, precisamos urgentemente de contenção dos gastos públicos. Nós precisamos sinalizar para os investidores de que o governo tem compromisso com as contas públicas, com o déficit público. Para isso ele precisa de reformas, não há outra forma, né? Então, a reforma administrativa seria um caminho que tem que ser perseguido o quanto antes, e também a reforma tributária. Mas todas as reformas que impliquem em contenção dos gastos públicos, dentro dos limites de teto de gastos, e, no passo seguinte, procurar criar mecanismos para termos superávites primários para ir amortizando parte dessa dívida, combinado com o crescimento econômico, etc. Tudo isso daria mais solidez e a gente poderá ter, então, um câmbio mais plausível, mais adequado e mais estabilizado. Porque toda essa situação econômica de instabilidade gerou alta no câmbio, o real foi a moeda que mais se desvalorizou dentre todas as principais moedas do mundo, né? Inclusive nos países emergentes, né? Então, nós precisamos de mais estabilidade, porque isso tudo pode virar uma pressão inflacionária já começando no próximo ano, e de nada adianta você ter uma remuneração que depois ela se converte em pura inflação, a moeda se esvai, né? E o pior é que isso pode se espalhar e tende a se espalhar por toda a economia, né? Esse é o fator mais grave, né? Agora, seu Camilo, como que isso impacta as próximas decisões que o produtor brasileiro tem que tomar? A gente vê que o ritmo de negócios diminuiu um pouquinho nessas últimas semanas, porque ele está bastante focado no plantio, nos trabalhos de campo. Como é que o senhor vê o andamento dos preços aqui no Brasil a partir desse cenário que o senhor acaba de me descrever, tanto para Chicago quanto para o câmbio, né? Como é que fica o andamento dos preços no Brasil? Acabei de abrir aqui nossa tabela de prêmios, os prêmios também estão positivos para a nossa soja. O que o senhor imagina para o nosso mercado? Veja bem, prêmios seguem fortes, 270, 280 para produto disponível, mas não há liquidez no mercado internacional, porque o mercado interno para produto disponível está bem acima, né? Claro. E quanto à safra nova, depende do mês, mas aí vamos imaginar março, porque fevereiro acho que dificilmente vamos ter volumes para exportação. Os prêmios estariam muito mais altos em fevereiro, 120, 130, mas março, faixa de 80 a 90, né? Então os prêmios estão positivos e, somando com essa alta de Chicago, claro, os preços se tornam bastante atraentes, né? Mas o produtor, diante de ter vendido volumes expressivos já de forma antecipada, desde março, abril, até junho ou julho, houve grandes volumes de venda antecipada. E diante desse volume de vendas antecipadas, diante de um mercado mais consistente agora e do atraso no plantio, o produtor ele se retirou do mercado, aguardando essas duas questões. Primeira, que volume de safra vamos ter e quando vamos ter, né? Então, e também preocupações em atender aos compromissos já realizados. Esse é um ponto. E o segundo, observar a evolução do mercado, que pode, inclusive, sinalizar com ganhos maiores pela frente, a depender dessas situações que já comentamos. Demanda firme, redução de safra, e esse comportamento até, eu diria, porque aí entra mais um elemento nessa história que não falei antes, um elemento especulativo. Fundos e investidores passam a apostar em carteiras cada vez mais compradas do que equilibradas ou vendidas, né? Então esse elemento especulativo dá mais força aos preços ainda numa situação como a que estamos vivendo agora. Tá. Portanto, o produtor ele recuou e passa a analisar próximos movimentos de venda, ou seja, só observando possíveis movimentos de venda, mas sem realizá-los, ou muito
localmente ou muito pontualmente realizando operações de venda, né? E, seu Camilo, se a gente pudesse dar uma orientação para esse produtor agora, que está preocupado com a questão climática, que está vendo a Argentina também não efetivar muitas vendas, todas essas oportunidades de preços, mas também um elevado percentual da safra 2021 já comprometido, que orientação a gente poderia dar, é claro, para cada produtor respeitando a sua realidade, a realidade da sua região? Como é que a gente poderia orientá-lo agora? Bom, eu observo muito e converso muito com produtores e eu tenho visto um comportamento que me parece bastante adequado. Não adianta olhar para trás e lamentar o que foi feito. O que foi feito, cumpre-se e ponto, não é? Então, houve vendas a preços, claro, muito abaixo do que está girando hoje. Mas são preços que observaram o custo de produção que o produtor tinha na época em mãos e já fechando pacotes de insumos e sementes e agroquímico, etc., na época, eram preços bastante remuneradores. Portanto, não adianta lamentar o que foi feito, né? Agora vamos esperar pela safra e cumpra-se. Agora, quanto a novas operações, eu acho que o produtor está adotando uma postura bastante interessante e eu diria bastante razoável, que é aguardar a evolução do mercado e esperar a evolução da safra no campo, e eu diria até, de repente, esperar a evolução total da safra, porque o Brasil está com mais, ou em torno de 50% da próxima safra já comprometida, 45% a 50%. Estados como Mato Grosso têm de 55% a 60% comprometido. O Paraná, talvez, a ordem de 40% já comprometido, né? Então, agora, eu diria que essa postura que o produtor está adotando me parece bastante adequada, cautelosa e sensata, que é, depois de ter participado, depois de ter agora, está vendo que o clima não está funcionando de forma adequada, ele tem um volume comprometido já, ele sabe dos riscos e sabia dos riscos de mercado, que é a oscilação de preço, e riscos de produção, que é a oscilação da produtividade para ser maior ou menor, né? Porque, principalmente por razões climáticas, né? Sabia de todos esses riscos, se comprometeu. Agora, óbvio que ele vai ter que ter cautela e esperar o avanço da evolução da safra, certo, e também acompanhando o mercado para participar mais futuramente, né? Seu Camilo, eu agradeço muito pela companhia nessa tarde de quinta-feira. Informações que a gente vai precisar continuar atualizando a todo momento, e o senhor é sempre nosso convidado aqui no Notícias Agrícolas para agregar ainda mais as informações que a gente traz diariamente. O senhor sempre muito solícito, muito gentil conosco. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, principalmente por ser um dia tão tenso, tão nervoso aí para todos os principais mercados, né, seu Camilo? Obrigada. Verdade, verdade. Valeu, minha nobre Carol, sempre à disposição. Tá? Um grande abraço a você, abraço a todos e até a próxima. Muito obrigada para o senhor também. Até a próxima, seu Camilo. Valeu, abraço. Valeu. Tá? Tchau. Conosco, então, o seu Camilo Motter, analista de mercado e economista da Granoeste, corretora de cereais, nos trazendo, portanto, esse resumo dessa quinta-feira tensa para os mercados. Bom, a soja vai encerrando o dia com ganhos de mais de 1%, mais de 2% em alguns contratos, novamente. Alcançou os $11 por bushel e como traduziu o mercado para nós, o seu Camilo, nesse momento, nessa quinta-feira, na tarde de hoje, nos mostrando que há uma força muito maior dos fundamentos do que essas especulações, esses momentos pontuais de impacto sobre os preços dessa prévia das eleições norte-americanas, né? Ainda não temos uma definição, mas na análise do seu Camilo Motter, independente do resultado, a demanda pela soja americana segue muito forte, uma demanda adicional que vem do Brasil. Temos a questão climática na safra da América do Sul pesando severamente sobre o andamento das cotações. Então, numa conta simples, numa relação que é soberana em qualquer mercado, oferta menor, demanda maior, preços em alta, né? Isso traz impacto também para as cotações aqui no Brasil. Não só os preços da soja estão altos e renovando os seus recordes diariamente, como os nossos prêmios também estão bastante elevados, beirando os 300 pontos, ou os 300 cents, ou $3 por bushel acima
das cotações praticadas na Bolsa de Chicago, principalmente nas posições mais curtas, né? Porque temos essa dificuldade de oferta. Mas também, como lembra o seu Camilo, menos negócios acontecendo agora, principalmente com menor liquidez para o mercado internacional, porque os preços aqui internamente estão mais altos, mais atrativos, e quem ainda tem soja está negociando internamente com a indústria também precisando desse produto para passar o ano, para terminar 2020. Então, permanecemos num cenário bastante positivo, firme e sustentado para os preços da soja, tanto no Brasil quanto na Bolsa de Chicago. Mas uma informação importante, seu Camilo afirma ainda que essa questão toda da valorização da soja aqui no Brasil, ela não se deu essencialmente por Chicago, mas principalmente pelo dólar, porque os preços em dólar lá na Bolsa de Chicago começaram a subir recentemente. Então, essas perdas que nós temos visto no câmbio nos últimos dias, elas acabam, portanto, agora, num movimento contrário, sendo compensadas pelos ganhos na Bolsa de Chicago. Aliás, vamos ver como é que ficaram as cotações no final desse dia, números da soja na sua tela, para a gente conferir o fechamento. Novembro, 11 dólares e 3 cents por bushel, uma alta de 24,5 pontos. Janeiro, 11 dólares e 4, 17 pontos mais 75 de alta. O maio, 10 dólares e 94, subindo 18 pontos e meio. E o julho, 10 dólares e 91, com alta de 18 pontos mais 25. Passando para os preços do milho, que também fecharam no positivo. O dezembro, 4 dólares e 9, alta de 4 pontos mais 25. O março, 4 dólares e 15, subindo 3 pontos mais 75. O maio, 4 dólares e 17, 3 pontos e meio de alta. E o julho, 4 dólares e 18, com uma alta de 3 pontos mais 25. Preços do trigo agora. No mercado do trigo, a quinta-feira também foi positiva. Dezembro, 6 dólares e 9 cents. Março, 6 dólares e 13 cents por bushel. Maio, 6 dólares e 14. Julho, 6 dólares e 7, com ganhos que variaram aí nos principais contratos de 13,25 a 3 pontos e 75 nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago. Bom, enquanto a gente vai atualizando as informações do mercado, eu já falei sobre o dólar que continua em queda, inclusive acentuou a sua queda, 1,68% de baixa nesse momento. Nós temos a apuração das eleições norte-americanas ainda em andamento. O candidato democrata Joe Biden está a 17 delegados da vitória. Até esse momento, ele contabiliza 253 delegados, contra 213 de Donald Trump. Então, nós temos aí essa prévia. Alguns estados ainda precisam, né? São 6 dos 50 estados que ainda não apresentaram os seus resultados. São eles: Alasca, Arizona, Carolina do Norte, a Geórgia, Nevada e a Pensilvânia, que são colégios eleitorais importantes, principalmente a Geórgia e a Pensilvânia. A Geórgia traz 16 delegados, a Pensilvânia outros 20. Então, são colégios aí importantes da gente acompanhar. Mais do que isso, a gente já traz também em destaque aqui no Notícias Agrícolas a informação de que o presidente Donald Trump já entrou com ações em pelo menos 5 estados, ações judiciais contra a contagem de votos, e ele quer parar o processo de apuração. Segundo o candidato republicano, ele alega fraude nas cédulas entregues pelo correio e essa fraude teria, claro, o objetivo de favorecer o candidato do Partido Democrata, o Joe Biden. Pelo Twitter, ele disse: parem a contagem dos votos. Essa notícia já está em destaque no Notícias Agrícolas para que você possa entender um pouquinho mais em detalhes do que está acontecendo nesse momento. A apuração continua, apesar desse pedido do Donald Trump. E uma informação que chega fresquinha é de que a campanha, né, a equipe do presidente Trump já perdeu os processos na Geórgia e também no Michigan. Segundo informações da CNN, os 2 processos que foram registrados pela campanha do atual presidente e pelo Partido Republicano no Michigan e na Geórgia contra a apuração dos votos foram negados pela justiça de ambos os estados nesta quinta-feira. Então, a gente está continuando a atualizar todas essas informações para que você as receba em primeira mão. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas segue a nossa equipe trabalhando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!